Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área e bora falar de Oi novamente aí, que tem algumas informações para atualizar a todos nós, é claro. E aí falar um pouquinho de como fechou o ativo e quais são os próximos passos, né, para a semana. Então deixa o like, se inscreve e compartilha. Se você não viu o vídeo do balanço, o vídeo do que esperar do balanço de ontem também, que vale muito a pena ver, para dar uma olhada no gráfico semanal, que eu fiz uma análise ontem sobre o gráfico semanal. E se você não viu o vídeo da teleconferência, tá tudo lá no canal, não deixe de conferir. Vou deixar tudo aqui no primeiro comentário, mas imagino que você já viu, tá? Então, me segue lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial, entre no Telegram e bora falar um pouquinho de Oi, tá? Oi reconquistou confiança dos investidores, diz Rodrigo Abreu, tá? A gente viu bastante disso lá na própria teleconferência, mas tem algumas informações interessantes aqui, tá? A gente não pode negar. Então vem comigo. E as ações da Oi fecharam em forte alta nessa segunda-feira. Forte entre aspas, né? A gente já vai lá pro gráfico, mas 5% não é forte alta, é uma alta, tá? Beleza? Então, dito isso, após a operadora reverter prejuízo no quarto trimestre do ano passado, lucrando 1,79 bilhão entre outubro e dezembro, ou seja, no quarto trimestre de 2020. Tá? Em entrevista ao investidor, o presidente fala ali que a empresa está cada vez mais reconquistando a confiança dos acionistas e segue para ter um ano ainda mais favorável. Porém, a gente sabe que o acionista de Oi ele já confia em Oi, afinal, se ele não confiasse, ele não seria um acionista, concorda? Então, de quem que a Oi tem que recuperar a confiança? Do mercado, tá? De grandes players, tá bom? Então, no último trimestre, o EBITDA, né, o lucro ali antes, enfim, você já sabe disso, né? Já tem que saber. Se não sabe, você pode entrar aqui, vai estar na descrição, clica aqui para dar uma estudada na própria Suna, tá? Da Oi atingiu 1,5 bi, 5,5% superior ao resultado apurado um ano antes, enquanto o caixa disponível cresceu para 22,62. A gente já viu tudo isso daqui lá no vídeo do balanço, tá? Mas na visão do CEO da operadora, o grande destaque foi o retorno da confiança, tá? E isso aconteceu justamente porque a companhia era vista como uma ação de muito risco e de baixa confiança, e por isso era um papel negociado a valores menores do que temos hoje em dia, tá? A companhia acabou mostrando ao longo desses 2 últimos anos que tem um plano sólido, que tem uma execução sólida, que tem comprometimento com entregar aquilo que está comunicando ao mercado. Até porque, galera, vamos ser sinceros, né? Tirando toda essa rasgação de seda própria, a Oi não poderia errar nada, ela não podia errar nada. Tinha que ser aquele plano e ponto final, tá bom? Então, assim, só não confia em Oi quem não estudou o case dela lá no ano passado, tá bom? Assim, logo no começo de 2020, mesmo em plena pandemia, era difícil apostar contra a Oi. Era uma recuperação judicial muito grande, enorme, né? Que envolvia muitos grandes players ali. Então, assim, era difícil apostar contra, era difícil imaginar que ia de fato falir. Ainda mais quando o Rodrigo Abreu entrou na parada, tá? Então, segundo o executivo, o plano de como transformar a Oi mostrou-se viável. Tá errado isso daqui, hein, Suno? Me contrata aí para ser revisor de vocês, eu cobro baratinho, R$100 mil a hora, tá? Tanto em relação à estratégia financeira, como também a estratégia operacional, a estratégia de mercado e a de venda de ativos. Recuperar confiança significa executar o prometido. Como eu acabei de falar, não podia trocar nada, tá? Então tudo que foi falado foi feito. Nós reduzimos custos, vendemos ativos, injetamos mais recursos na companhia, conseguimos aprovar uma assembleia, tá bom? A GC que ele tá falando, né? Cresceu fibra, etc e tal, reestruturou dívida, então não tem muita novidade, né? Isso aqui a gente já espera que tudo acontecendo, né? E principalmente os 2 últimos pontos importantes, que é a venda da Infraco e a venda da Oi Imóvel, ou melhor, vou refrasear aqui. A alienação da Oi Imóvel e a alienação da Infraco, que sinaliza de fato o fim da recuperação judicial, são os últimos peões aí para acontecer, para se mover, para a Oi de fato voltar a ser uma empresa, tá? Por enquanto é só uma recuperação judicial. E aí, né, como eles falaram lá na teleconferência, ela ainda mira participar do leilão de 5G, apesar da Anatel já ter meio que barrado, ainda ficou, eu trouxe aqui no canal inclusive, não lembro de detalhe agora, mas ainda tem algumas frequências aqui aí que talvez a Oi possa participar, e o próprio Rodrigo Abreu aí diz que se for para participar, eles vão agir, tá? Como parte do quebra-cabeça. Não podem depender do timing do 5G. Até porque, galera, a Anatel já comentou também, já trouxe isso em vídeo, que só vai permitir ali ao imóvel dar a anuência
depois do leilão 5G, tá bom? Então não tem por que ficar parado, né? Estrategicamente vale mais a pena participar desse leilão. Aí o próprio Rodrigo Abel dando a opinião dele, tá bom? E aí, a Infraco aposta em economias, mas ainda consumirá caixa da Oi antes da venda, tá? Então, operando individualmente e já se posicionando como rede neutra, a Infraco, que é uma UPI da Oi, está com parte do capital à venda, como a gente já sabe pelo BTG ali, Globenet. Teve a estratégia financeira mais detalhada pelo CEO hoje, na teleconferência. A companhia espera aproveitar a larga escala da rede de fibra para avançar nas economias de custo, mas ainda precisará consumir recursos antes da finalização da transação. Até lá, a empresa pretende obter outras fontes de financiamento com o desinvestimento dos demais ativos estratégicos, além de recursos com dívida da própria Infraco. Tá, então a Infraco atualmente é a BTCM, como a gente já viu, que ainda é subsidiária lá da Oi, sem novidades até aqui, tá? E aí, fala um pouquinho dos debentures, etc. Toda a operação de atacado já foi mobilizada para a Infraco, etc e tal. Então assim, tá tudo indo, galera. Não tem muita novidade aqui, mas vale recapitular, só para mostrar como até os veículos aqui midiáticos estão mostrando o lado bom da Oi, tá bom? Finalmente aí, as coisas andando, tá? E aí, só para acabar, galera, saíram alguns fatos relevantes sobre uma Assembleia Geral Extraordinária, acho que é a AGE mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, é a AGE, que é sobre a Telemar, tá, galera? Então, assim, isso aqui é tudo processo burocrático, os 3 fatos relevantes aqui, que vocês não precisam se preocupar muito com isso, tá? Ou melhor, não precisa se preocupar nada com isso. Isso daqui não é um assunto-chave para a Oi, tá? É o que eu falei, assunto-chave é a alienação da Infraco e da Oi Móvel. Acabou. Fora isso, o resto é resto, tá? Então, assim, alienou essas duas, é claro que tem que continuar expandindo fibra ótica e dando crescimento e segmento para as suas principais frentes, que vai ser a ClientCo e a Infraco. Claro que não vai ter esse nome provavelmente, tá bom? Então pode desconsiderar isso daqui, tanto que a gente nem vai dar muita menção para isso daqui. É só você entrar aqui e dar uma lida se vocês quiserem. Na minha opinião, não vale a pena, tá bom? Então tudo certo, né? Tem até um laudo de avaliação da BTCM aqui, mas galera, não importa muito não. É tudo burocracia só para continuar a alienação da Infraco. Vamos dar uma olhada, galera, lá no gráfico da Oizinha, hein? É um dia de soltar rojão hoje, hein? Olha lá, a gente passou, vou até colocar no diário antes, a gente passou a semana inteira, na última semana, no 1,80, tá bom? Semana passada inteirinha, brigando no 1,80, seguindo o nosso Ibovespa, e hoje, né, a gente abre ali no 1,84, 1,84, galera, foi região de resistência na sexta-feira, e foi utilizado como suporte, inclusive abriu e nunca mais voltou ali no 1,84, aqui no gráfico de 15 minutos, tá? E mesmo assim, o nosso mini índice ainda deu uma base para a nossa Oi, né? Claro, ela abriu com gap de alta, etc. Mas intraday ela seguiu o nosso mini índice, ainda se move com o Ibovespa, tá? Então passou ali uma euforia de alta pelo balanço bom, pelo lucro, etc. E está seguindo o Ibov do mesmo jeito ainda, claro, num patamar acima. E aí a gente espera que talvez se descolhe um pouco do Ibovespa, talvez continue seguindo o Ibovespa caso o Ibovespa rompa aqui essa LTB também, tá bom? Mas foco na nossa Oizinha aqui em buscar os R$2 novamente. R$2 que já tem muitas vendas aqui, sobraram ali, já dá um patamar pra gente ficar de olho, 1,94 também. Mas quem assistiu o pregão aí, quem participou da teleconferência também, viu que tinha bastante venda no 1,92, brecando aí a subidinha da Oi, mas o ativo não fez feio hoje, tá bom? 5% de alta e fechamento no 1,89 tá bom, não tá ruim, tá? Inclusive, pode ser já um movimento de repique para continuar subindo, tá? Não faz um gráfico muito definido, mas a gente não consegue mais imaginar uma Oi perdendo 1,86, por exemplo, né? Ou até ficando abaixo desse 1,90, tá bom? A não ser que o Ibovespa rasgue para baixo com alguma notícia ruim aí. Por exemplo, aqui a gente teve dos 3 ministros, etc. 3 não, né? 2 ministros que saíram e um advogado importante lá, eu não tô muito por dentro. Mas enfim, atenção para o Ibovespa ainda, tá? E atenção para todos os marcos da Oi que ainda acontecerão, como a própria BTG aí. Talvez saia alguma notícia sobre a proposta do BTG sobre a Infraco, etc. até o dia 5. Tá bom? Então de olho nisso. Nossa Oizinha dá bastante orgulho. Não tem um volume legal, tá bom? 296 milhões de volume. Não é um volume legal para essa subida da Oi, tá? Então subiu sem força vendedora dando pancada, né? É o que dá para entender. Subiu sem força. Ou seja, para subir sem força, sem volume, a contraparte não estava muito presente. Tá? Então assim, não teve muita volatilidade, não teve muito volume, então subiu sem muita euforia, tá, de volume. Então não é muito bom. A gente espera aí que, sei lá, de repente amanhã abre no 1,88,
por exemplo, e o ativo sobe aí seus 12 centavos até os R$ 2, com muito mais volume e briga ali. Eu acho que uma subida com volume é mais saudável, tá bom? Sempre vou defender esse ponto. E aí, claro, não podemos esquecer rompimento de LTB, que é o mais importante. Ou seja, já fica um adendo aí, um extra. Rompemos uma LTB. Se o ativo de repente rasga para baixo para usar a LTB como suporte, e pode até confundir aqui com I80, não é motivo para entrar em desespero, hein? Seria um movimento gráfico natural. Então fica tranquilo, foca no longo prazo, foca nos marcos que a Oi tem que fazer, entregar, deixa rolar, deixa a pedra rolar aí e acabou, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Falamos sobre as últimas notícias, recapitulamos um pouquinho do balanço e falamos sobre nossa querida Oi BR3. Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram Moura Dino Oficial e entre no Telegram. Vejo vocês, talvez ainda hoje, com o balanço da Neogrid. Um beijo!